Olá, turma do 5º ano! Bem-vindo, querido aluno Henry! Na aula de hoje de língua portuguesa, vamos fazer interpretação de texto. E o texto de hoje é um relato de memórias. Sim, o texto é da lamparina à energia elétrica e foi escrito por Tainari Silva Ribeiro, de 10 anos. Com esse texto, Tainari foi vencedora do prêmio Escrevendo o Futuro, concurso promovido pelo Ministério da Educação em 2004, na categoria Relatos de Memória. Então vamos a ele. Da lamparina à energia elétrica. O sítio da vovó Denise fica em São João de Iracema, num lugar muito bonito e o melhor de tudo é que é pertinho da cidade. É para lá que eu vou nos finais de semana. No sábado passado, eu resolvi ir ao sítio à noite. Eu já tinha atravessado a porteira quando, de repente, a luz se apagou. Mas pernas que te quero. Ao perceber que eu tinha medo de escuro, vovó caiu na risada e resolveu me contar sobre a sua infância, em que apenas uma lamparina e a lua brilhante iluminava a singela casa de pau a pique, onde morava com sua família. Eu nasci e fui criada na nossa pequena e sossegada São João de Iracema, mais precisamente onde Judas perdeu as botas, na calorenta região noroeste do estado de São Paulo. Antigamente, nossa cidade era conhecida como Os Poços, devido aos boiadeiros que aqui passavam para abastecer-se de água e refrescarem-se do calor do sertão do Agreste. Na vila, a criançada só cuidava de duas coisas, brincar e aprender. Eu nunca mais consegui me esquecer do dia em que a ranzinza da professora me colocou ajoelhada em cima dos grãos de milho e me deu 2 tapas na orelha. Que dureza era estudar naquela época. Nas ruas de terra esburacadas, eu me sentia livre e feliz. Divertia-me jogando terra em quem passava. Depois caía na gargalhada. Como naqueles tempos todo mundo era amigo de todo mundo, as caras feias eram raras. Quando eu sentia o cheiro bom da comida feita por mamãe no fogão a lenha, ia correndo para casa encher a barriga. Que delícia! O tempo foi passando devagar, pois aqui até o vento sopra lentamente. A vila foi virando cidade e as casas de pau a pique foram sendo derrubadas e substituídas pelas de tijolos. Os moradores faziam um mutirão para ajudar. Em 1966, eu já estava com os meus 12 anos, quando a cidade acordou diferente. Para meu espanto e de toda a população, a energia elétrica havia chegado. Foi um alvoroço. Era o fim das lamparinas. Mais do que depressa, o meu pai, Ezequiel, fechou a barbearia e foi o primeiro morador da cidade a ir até Fernandópolis comprar um liquidificador e uma televisão. A casa dos meus pais tornou-se a novidade do momento e ficou movimentadíssima. Toda hora os vizinhos queriam usar o liquidificador para bater sucos e assistir à televisão. A danada da televisão era em branco e preto e só pegava um único canal. Quando ela resolvia sair do ar, o pessoal ficava vendo listras por um tempo. Nem colocar bombril na antena resolvia. Meu pai faleceu bem velhinho. Em homenagem ao morador antigo, o nome Ezequiel Pinto Cabral foi colocado na rua
onde eu passei a minha infância, bem em frente à praça da Igreja Matriz. Encho-me de saudade toda vez que passo por essa rua. Após abrir o seu coração, vovó emocionada me disse: minha neta, apesar de ser do tempo da lamparina, eu jamais poderia esquecer as recordações que ficaram na minha mente até hoje. Nós sorrimos e ficamos abraçadas por um longo tempo. Desde então, perdi o medo do escuro e percebi que, apesar da minha cidade ser simples e pequena no tamanho, com seus 1.850 habitantes, ela é grande no meu coração e inesquecível na mente dos moradores. Texto escrito por Tainari Silva Ribeiro. De 10 anos, aluna da Escola Estadual Professora Joanita Bebê Carvalho, de São João de Iracema. Esse texto é um relato da menina contando sobre o medo dela e que a avó achou graça e contou para ela como era antigamente. Que não tinha luz elétrica, que era lamparina até a chegada da luz elétrica. Que o pai da avó dela foi o primeiro morador a comprar um liquidificador e uma televisão. E que naquele tempo a televisão era branco e preto. E todos queriam usar o liquidificador para bater suco e assistir televisão. Ela tem saudade daquele tempo. Muito bem. Vamos agora às perguntas referentes ao texto. 1. Na página 280 do livro de língua portuguesa. Relacione o título do texto ao assunto do relato. Responda: A. De quem são as memórias relatadas no texto? B. Como a aluna obteve as informações contidas no relato? 3. Marque a alternativa adequada. O acontecimento na vida de Tainari. Que motivo o tema do relato de sua avó foi? O fato do caminho até a casa da avó estar sempre escuro? Ou o fato da luz ter se apagado quando a menina estava chegando à casa da avó à noite? Página 281. Escreva o que significa a expressão onde Judas perdeu as botas. Na sua opinião, por que Dona Valdenise diz que São João de Iracema fica onde Judas perdeu as botas? 5. Marque a alternativa adequada. A. O pai de Valdenise precisou ir até Fernandópolis para comprar o liquidificador e a televisão porque ninguém queria uma loja de eletrodomésticos em São João de Iracema? Ou o único estabelecimento comercial da cidade era a barbearia? Ou sem luz elétrica não era necessário uma loja de eletrodomésticos? B. A casa de Dona Valdenise era um ponto de encontro de vizinhos por quê? Ela recebia todos com muito carinho? Ou com a chegada da luz elétrica foi a primeira casa a ter liquidificador e televisão? Ou era muito confortável? 6. Observe o que o texto está em duas cores. Responda. Quem narra as partes em vermelho? B. A partir de que parágrafo a menina se coloca no lugar da entrevista para narrar os fatos como se tivessem sido vividos por ela?
C. Que pontuação foi usada para indicar os relatos da entrevistada? Sublinhe a frase em que a menina retoma a palavra para concluir o texto. Página 282. Nesse relato, a autora usou verbos no pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Veja alguns exemplos. Pretérito perfeito. Eu nasci e fui criada na nossa pequena e sossegada São João de Iracema. Pretérito imperfeito. Devido aos boiadeiros que aqui passavam, copie outros exemplos de acordo com as etiquetas. Ok? Então, aqui, pretérito perfeito e no de baixo, pretérito imperfeito. Ok? Então, esta foi a aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, Henry. Fique com Deus. Um excelente final de semana e até semana que vem.